Bom dia, queridos alunos dos oitavos anos A, B, C e D. Bom dia também aos senhores pais que estão acompanhando seus filhos em casa com as atividades que estão sendo propostas dentro das disciplinas ofertadas. Nós vamos partir para a correção da nossa primeira atividade, que está relacionada ao movimento abolicionista. Então, a primeira questão foi proposta o seguinte: o movimento abolicionista ganhou força a partir da década de 1870 e o ativismo pela abolição da escravatura contou com grandes nomes que deram força à causa nacionalmente. Entre os nomes mencionados a seguir, qual deles não teve envolvimento com o movimento que conquistou a abolição do trabalho escravo em 1888? Então, nós temos aqui a alternativa A, André Rebouças, nós temos a alternativa B, Joaquim Nabuco, a alternativa C, Luiz Gama, que nós sabemos que estiveram diretamente ligados a esse movimento abolicionista, que lutavam a favor da abolição da escravatura, e também José do Patrocínio, que fazia parte desse grupo. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra D, Deodoro da Fonseca. Mas quem foi Deodoro da Fonseca? Deodoro da Fonseca, na verdade, foi um marechal do Exército Brasileiro, que um dos líderes da proclamação da República. Na verdade, ele ficou conhecido por ter sido o primeiro presidente da República. Na verdade, existem vários relatos de que Deodoro da Fonseca ele era a favor da abolição da escravatura, mas não existe nenhuma literatura que afirme que ele se envolveu no movimento abolicionista. A questão 2 nos diz o seguinte: a resistência à escravidão no Brasil na década de 1880 ocorreu por diversas estratégias e espalhou-se por diferentes classes do país. Entre as estratégias utilizadas na luta pela abolição da escravatura não está correta. Alternativa A fuga dos escravos. Isso aqui nós sabemos que aconteceu dentro desse processo de luta a favor da abolição da escravatura. Lógico que existiu muitas fugas de escravos, como também existiu aqui na alternativa B a formação de quilombos, que foi a partir daí que foram formados vários quilombos. Letra C, atuação de advogados na defesa dos escravos. Nós vimos isso na nossa aula quando nós falamos sobre o movimento abolicionista, que tiveram muitas pessoas influentes da sociedade que lutavam por essa causa. Entre essas pessoas nós temos os advogados. A panfletagem para divulgar a causa. Sim, nós percebemos que a causa abolicionista ela era divulgada através da imprensa, distribuição de panfletos e assim sucessivamente. Portanto, a alternativa aqui que não está correta é a busca por financiamento internacional. Por que essa alternativa não está correta? Porque não houve uma procura por financiamento internacional em defesa dessa causa abolicionista. Então, todos os esforços para viabilizar essa causa no país foram internos. O máximo que houve na época foi a pressão internacional, que nós vimos que essa pressão veio por parte da Inglaterra, para que o país acabasse com a escravidão. A questão 3 nos diz o seguinte: o movimento abolicionista que levou à libertação dos escravos em 1888 foi a primeira campanha de dimensões nacionais com a participação popular. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado
de forma tão intensa por uma causa comum, envolvendo todas as regiões e classes sociais. Carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação. Essa resposta correta aqui é a letra A imprensa escrita. Vejam bem, quando nós falamos sobre esse movimento abolicionista, nós falamos que o principal veículo que fazia a propagação deste movimento foi exatamente a imprensa, o maior veículo de comunicação de massa no período. Ok, galera? Fiquem atentos. A questão 4 nos diz o seguinte: em relação ao movimento abolicionista, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Nós temos aqui uma primeira afirmação que diz assim: o movimento abolicionista foi um movimento social a favor da escravidão. Isso é correto? Vamos analisar? Isso é correto? Não, é falso. Essa alternativa é falsa, porque foi um movimento contra a escravidão e não a favor da escravidão. Era divulgado através de comícios, palestras e conferências. Verdadeiro. Era dessa forma que o movimento abolicionista era divulgado. 3. Movimento social para que continuasse a escravidão. É falso. Esse movimento aqui, ele lutava para que acabasse a escravidão. 4. Movimento social pelo fim da escravidão. Isso daqui é verdadeiro. O movimento, ele lutava sim pelo fim da escravidão. 5. Envolvia homens e mulheres de vários setores da sociedade. Verdadeiro. O movimento envolvia sim vários setores da sociedade, homens e mulheres. Então, as alternativas corretas aqui é exatamente a alternativa D, 2, 4 e 5, ou seja, o movimento abolicionista era divulgado através de comícios, palestras e conferências. O movimento abolicionista foi um movimento social pelo fim da escravidão e esse movimento envolvia homens e mulheres de vários setores da sociedade. Eu deixei para vocês uma quinta questão aqui, que diz assim: conforme discutido durante o vídeo aula e de leitura do texto de apoio, construa o conceito de movimento abolicionista. Essa construção do conceito do movimento abolicionista é para você, aluno, construir o seu conceito baseado no conceito que foi dado. Portanto, essa questão aqui nós só vamos corrigi-la quando nós estivermos em sala de aula, ok? Guardem a atividade que nós vamos revê-la quando nós retornarmos à nossa sala de aula. Assim mesmo, essa sexta questão aqui, que eu pedi para que vocês comentassem as críticas construídas em relação à escravidão pelo jornalista, advogado, parlamentar e abolicionista Joaquim Nabuco. Essa é outra questão que nós vamos levar para discussão na nossa sala de aula. Detalhe, vocês têm que partir para a pesquisa, para que vocês deem a resposta. E quando nós estivermos na nossa sala de aula, nós vamos trazer
para a discussão em grupo, através de uma roda de conversa, para que nós possamos apresentar a nossa construção para os nossos colegas, para a nossa turma. Ok, galera? Então, correção feita, nós vamos partir adiante com um outro tema que nós vamos trabalhar a partir de agora, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a lei do ventre livre. Não foi à toa que a professora Leomar colocou aqui numa imagem com a lei do ventre livre, com uma mulher grávida e um mapa do Brasil desenhado na barriga dessa mulher. Atentem para isso, tentem fazer a leitura dessa imagem para que nós possamos discuti-la quando nós estivermos em sala de aula mais uma vez. Analise a figura e pense, e vamos aprender agora sobre a lei do ventre livre. Bem, a lei do ventre livre, ela também ficou conhecida como Lei Rio Branco. Então, esta lei, ela foi promulgada no dia 28 de setembro de 1871. Barão do Rio Branco, ou Visconde do Rio Branco, na verdade ele era um senador do Partido Conservador do Império Brasileiro e que apresentou esse projeto de lei na Assembleia, que teve a sua aprovação no dia 28 de setembro de 1871. Mas vamos ver o que foi essa lei do ventre livre. Eu trouxe aqui para vocês, queridos alunos e alunas, o artigo 1º dessa lei, que vem dizendo assim: os filhos da mulher escrava que nascerem no império desde a data desta lei, serão considerados livres. Então, queridos, a lei dizia que todo filho de mulher escravizada que nascesse no Brasil a partir dessa data seria considerado livre, não seria escravo. Ainda no artigo 1º, no seu primeiro parágrafo, a lei continua a falar o seguinte: os ditos filhos menores ficarão em poder e sob autoridade dos senhores de suas mães, aos quais terão a obrigação de criá-los até a idade de 8 anos completo. Ou seja, essa lei ela dizia o seguinte: que todo filho de mulher escravizada que nascesse a partir do 28 de setembro de 1871 seria livres. Mas prestem atenção para a seguinte questão: eles seriam livres, porém eles ficariam sob o poder, sob a autoridade do senhor de suas mães. Ou seja, esses senhores teriam por obrigação criar essas crianças até os 8 anos de idade. Ou seja, essas crianças também ficariam próximo de suas mães até completar os 8 anos de idade. Mas depois que completasse os 8 anos, o que seria desses meninos ou meninas? Olha só, ainda no artigo 1 da lei, o parágrafo 2º,
ele vem dizer a seguinte questão: chegando o filho da escrava a esta idade, ou seja, quando ele completasse 8 anos de idade, o senhor da mãe teria a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do mesmo até a idade de 21 anos completo. Então veja bem, a lei diz que filhos nascidos de mulher que era escravizada a partir da aprovação da lei estavam livres, mas estariam aos cuidados dos senhores de sua mãe até que eles completassem 8 anos de idade. Tá, completaram 8 anos de idade, o senhor poderia fazer uma escolha. Ou ele recebia do Estado 600 mil réis, ou ele deixaria esses 600 mil réis e passava a utilizar os serviços desse menor até que ele completasse 21 anos de idade. Então eu coloquei uma imagem aqui para vocês com a seguinte frase: nascer em liberdade e viver com dignidade. Deixo para vocês pensarem, para vocês analisar essa frase: nascer em liberdade e viver com dignidade. Se esses filhos de mulheres que eram escravizadas nasciam livres segundo a lei, eles viviam com dignidade? Se na verdade eles não nasciam livres, porque como nascer livre ele vai ficar sobre a custódia dos senhores de suas mães e vão continuar sendo escravizados a partir da data que eles completam seus 8 anos de idade, que passam a ser escravizados. Que dignidade é essa? Eles passam a utilizar desse serviço até que esses meninos ou meninas completassem 21 anos. Mas eles chegam, completam 21 anos. O que fazer? Para onde ir? Poderiam estar livres, mas não tinham para onde ir. Num país racista onde se vivia uma herança que vinha sendo herdada dia após dia, ano após ano, para onde iam? Logicamente que eles iam continuar sendo escravizados, possivelmente até o final dos seus dias. Se não acontecesse logo de imediato a lei que acabaria com a escravidão definitivamente. Ainda falando para vocês em relação a essa questão, segundo Boris Fausto, ele diz assim, que essa lei que nós estamos falando foi também uma lei para inglês ver, ou seja, o Império Brasileiro queria mostrar para a Inglaterra que eles estavam aprovando leis que gradualmente extinguiria o trabalho escravo no nosso país. Queridos, eu coloquei aqui para vocês um vídeo da escolinha do professor Raimundo. É o nosso querido Nerso da Capitinga que vai falar o que foi para ele a lei do ventre livre e para o professor Raimundo o que foi a lei. Então nós vamos assistir a esse vídeo e vamos logicamente rir um pouco. Seu Nerso da Capitinga! Nossa senhora! É eu mesmo, é eu. Eu sei que é o senhor. É eu mesmo. Não me errou não, é minha. Eu sei que é o senhor. É eu mesmo. Eu sei que é o senhor. Eu sei que o senhor sabe aqui e eu. Nós não vamos discutir por causa disso. Não, senhor. Eu sou eu e o senhor
É eu. Eu sei, tá certo. Resolvido esse problema, vamos agora. Ué, quando o senhor estudava na Capitinga, Sim, senhor. o senhor por acaso ouviu falar da lei do ventre livre? Vi, senhor. Ô, professora, falar com o senhor, nego. Eu já vi falar e aconteceu comigo mesmo. Essa lei. Aconteceu comigo mesmo. Aconteceu, senhor. Não, peraí, seu senhor. Tá bom, vamos com calma. Não, senhor, tá vendo? Aconteceu. O senhor não sabe que lei é essa. Como é que aconteceu? Ô, professor, falar com o senhor. Ó, aqui, ó. De uma vez, lá em casa tem um pé de jabuticaba, né? Sim. Aí o pé de jabuticaba desgovernou outra jabuticaba, eu desgovernei comer jabuticaba. Aqui o professor é que eu comi jabuticaba inteiro, fica visco. Aqui eu comi tanto que eu fiquei com o vento preso. Aí o Tidõezinho, eu tenho dois tios, Tidõezinho de Sercão, tem dois, né? Aí o Tidõezinho foi e me deu um óleo de risco pra beber, aí eu fiquei com o vento livre. Aqui, as bananeiras sofreu comigo, meu. Eu imagino. A lei do ventre livre foi assinada pela princesa Isabel, declarando livre o ventre da mulher escrava. Espero que tenham gostado, meus queridos, mas eu estou deixando aqui uma atividade para vocês resolverem e me entregarem até o dia 14. Até o dia 14. Por gentileza, não esqueça de escrever seu nome e a turma que você estuda. Aqui nós temos assistir a videoaula sobre a lei do ventre livre, ler o texto de apoio que eu vou estar colocando no grupo para vocês e assistir o vídeo do Nércio da Capitinga. Explique a relação da piada do vídeo com essa lei. Você terá a oportunidade de assistir a videoaula, ler o texto, assistir o vídeo e vai explicar a relação que existe entre a piada do vídeo com a lei do ventre livre, ok, galera? Bom trabalho, até a próxima aula. Fiquem em casa, só saiam se houver extrema necessidade, gente, porque o vírus está muito próximo de nós. Beijos no coração e fiquem com Deus.